Caio, você consegue trazer um panorama assim, da relação de forças em relação a essa votação amanhã? Como é que você prevê que ela transcorra? Primeiro, se ela ocorrer. Né, se ela ocorrer, assumindo que? Sim. Quando ocorrer? Estava pegando essa temperatura antes de entrar aqui no estúdio, um parlamentar diretamente ligado nessas... O impacto do Supremo hoje foi brutal na tramitação da PEC. Só lembrando para o nosso público, o Supremo hoje teve o voto da ministra Rosa Weber, presidente da Casa, considerando inconstitucional a questão do orçamento secreto. Exatamente. E é algo de... Pegou. Um voto muito duro. O tipo do voto, os termos que ela usou, caso PC Farias, caso sanguessuga. Uma das fontes me dizia assim, olha, segunda-feira era o Alexandre discursando viva a democracia, a legitimidade do voto, e nós fomos eleitos, o Congresso. Hoje, dizendo que há um esquema de corrupção e que nós somos todos ladrões. Então, eles estão, eu senti de hoje para amanhã, e não havia uma resposta ainda, pensando em uma resposta. Essa resposta pode ser incluir um dispositivo constitucionalizando a RP9 no texto da PEC, pode ser não votar a PEC, pode ser fazer uma outra PEC sobre isso, só que impacta essa relação. Até agora, à noite, no gabinete do Arthur Lira, pelo que me informaram, os deputados estavam lá tentando ver uma saída e ainda tentando ver se vai votar ou não. Eu te diria que é imprevisível. Infelizmente, eu não tenho a resposta, justamente porque houve esse fato externo. E tem essa movimentação do PL, sim. Certamente o texto será alterado. O relator já deu sinais, Elmar Nascimento, de que quer reduzir para 1 ano. Vai ter muito destaque, né, a tal da emenda, né, que tecnicamente é destaque pela forma ali, tentando reduzir esse valor. Não tá céu de brigadeiro. Primeiro a data e segundo o texto. E ainda tem que voltar e com esse fator externo. O que, e eu disse há pouco, pode facilitar o jogo, a lei das estatais, a flexibilização, porque você abre... Porque cria uma moeda de troca. Exatamente. Para substituir a moeda de troca do orçamento secreto. Exatamente. Ele está descrevendo um xadrez de 3 lados. De 3 lados, mas não sei se uma coisa substitui a outra. Ainda pode ter um pedido de vistas de algum ministro ali do STF, se vem o voto da ministra Rosa, mas pode ter outro ministro que tire essa questão de pauta. O que eu ouvi muito hoje lá na Câmara, e bate com o que o Caio estava falando, é que eles vão tentar o que se chama da emenda supressiva. Você retira pontos do texto e aí você não precisa voltar e avaliar tudo no Senado. Então, querem mexer naquela questão do PIS/PASEP, que daria mais 20 bilhões para o governo gastar, querem mexer na possibilidade de organismos internacionais, as doações que vêm para o Brasil ficarem fora do teto de gastos, também querem tirar isso e estavam falando muito do prazo. E aí o PT estava tentando encontrar uma forma de garantir este prazo, porque se eles não conseguirem manter os 2 anos, o Lula tem que voltar para a mesa de negociação já no começo do próximo ano já. Já no começo do ano que vem, porque tem que apresentar a primeira versão do orçamento. Concordo com o Caio, também acho que a aprovação dessa PEC ali na Câmara não está céu de brigadeiro e ela tem a ver com a montagem do governo, William. De como está a distribuição de pastas. Hoje teve um atrito importante entre o Lula e o presidente eleito Lula e o Arthur Lira. Teve uma disseminação de informações ali nas fontes do PT, dizendo que o Lira teria pedido o Ministério da Saúde. E aliados do Lira ficaram furiosos com isso, dizendo não, ele não precisa pedir ministério, ele não precisa disso para conseguir se reeleger presidente da Câmara. Isso é apequenar muito ele, dizer que ele quer um ministério. Mas tem uma negociação, sim, para dar um grande ministério para esse bloco do Lira, que aí não necessariamente é só o PP. Seria o Elmar, uma enorme confusão. É tão direta a relação da montagem do governo com a aprovação da PEC que o relator da PEC, assim como aconteceu no Senado, o relator da PEC na Câmara, Elmar Nascimento, é cotado para o Ministério de Minas e Energia, sob indicação do Arthur. O relator da PEC no Senado, cotado para o Ministério da Infraestrutura. E aí já entra uma outra disputa, porque o Ministério de Minas e Energia, o MDB do Senado também quer.
e Renan Calheiros, o Renan Filho, que é adversário do Arthur. Então você leva uma disputa regional de Alagoas para essa seara da aprovação da PEC. Então fica tudo uma maçaroca ali política e uma o relato uma da reunião entre o Lula e o Lira é interessantíssimo. Eu estava até batendo a apuração que eu tinha com a da Clarissa Oliveira, que estava aqui, colunista da revista Veja. Ah, não, você está falando da participação dela no Arena. Exato, mas assim, a gente estava conversando e é a mesma apuração. Durante a conversa entre os dois, o Lula chega e menciona: ah, não, eu tô muito bem servido de Ministério da Saúde, eu tenho opções aqui de políticos dentro do PT e eu também tenho o nome da Anísia Trindade, da Fiocruz, uma técnica, e deixa aquilo meio no ar. E o Arthur eventualmente sugere que seria bom que, né, houvesse, os partidos da base estão pedindo algum ministério, mas em nenhum momento o Lira pede o Ministério da Saúde. Ele ficou enfurecido com isso. E o Lula já coloca isso para enfraquecê-lo. Aliados do Lula já saem disseminando essa informação. Caio, quem está jogando qual jogo aí no caso entre Lula e Lira? A grande questão ali, a meu ver, claro, é que eles fizeram um acordo logo depois da eleição dentro de um contexto político de que o orçamento secreto, as emendas RP9 seriam mantidas, e depois veio o Supremo, a Rosa Weber, pautou o julgamento e deu um voto duro hoje. Então, o acordo se deu tendo por base... Uma moeda que pode deixar de existir. Exatamente. Ok. É isso. E isso embaralhou todo o jogo, porque estava tudo ok. Poxa... Quando a PEC começou a tramitar no Senado, o Arthur Lira estava tão seguro ali desse acordo e da reeleição dele, que foi lá para o Catar, ver jogo da Copa, convidado pelo parlamento lá do Catar, enfim. E aí a moeda acabou. Agora tem a moeda da lei das estatais, mas também você tem essa questão do Congresso incomodado, porque também o Congresso vê no governo novo, e no Lula, e no PT, uma satisfação, de certa maneira. Eu estava levantando esse ponto. Se a lei das estatais cria uma moeda de troca na medida em que ela permite aos grupos políticos fazerem as nomeações que tradicionalmente fizeram até ter a lei das estatais e ocuparem e lotearem as estatais dessa maneira, particularmente o PT, no caso da Petrobras, ela substitui ou não, é possível responder sim ou não, a moeda de troca da RP9 que eventualmente deixe de existir? Não, você não substitui de fato. Você não substitui uma coisa, outra coisa, outra coisa. Sim, mas uma coisa é você ter uma coisa, outra coisa é você ter duas coisas. Né? E a gente está falando claramente aqui do clássico cargos e emendas, cargos e emendas. A lei das estatais ela permite uma abertura maior na administração federal, estadual e municipal. A RP9, você empodera muito o parlamentar. E esse parlamentar que eu estava conversando falou, poxa, você é o padrinho do posto de saúde lá, você é o padrinho da ambulância na tua cidade, você é o padrinho... ele me induzindo, claro, não induzindo, porque é uma conversa franca, mas dizendo, poxa, se teve corrupção, não estou falando que não teve, mas também muita coisa chegou na ponta, a partir dessas emendas que a gente indica. Então, empoderou-se muito o parlamentar, né? E desestruturou outras áreas, a gente já falou várias vezes aqui. Como é que você analisa o movimento do Lula nesse tabuleiro de três lados? Não, eu vejo o Lula, ele fez o acordo com o Arthur com base no orçamento secreto. Mudou-se isso. Mas, a partir do momento que essa mudança, com a entrada do Supremo na jogada, ameaça a PEC, o PT correu via Zé Guimarães, que muito provavelmente vai ser o novo líder do governo, na Câmara, estava lá agora no gabinete do Arthur, para negociar uma solução. A partir do momento que o PT vê que, poxa, não é tão bom negócio para mim perder o orçamento secreto, porque eu vou posso encontrar um Congresso rebelado, e o Congresso, muita gente no PT avaliando que o PT está achando bacana, porque o orçamento RP9 volta, vira RP2, vira emenda. Sabe o que eu estou sentindo? Dois homens fortes ali da República com poderes quase que equivalentes, talvez, não sei se é muito dizer isso,
testando... semipresidencialismo com o primeiro-ministro. Testando forças, né? No início parecia que Arthur Lira estava ganhando o jogo. Lula foi lá, fez um movimento com o Supremo, trouxe o orçamento secreto para votação, que foi uma enorme surpresa. Ninguém esperasse que entrasse no jogo da PEC, dando um recado para Arthur Lira. Não serei um presidente que abandona o governo nas mãos de um primeiro-ministro como foi Jair Bolsonaro. Daí Lira retruca. Está cobrando ministérios. Eles estão traçando entre eles um jogo muito intrincado. E os interesses dos dois se unem na lei das estatais. Então, acho que vai ser o governo inteiro assim. Uma enorme fricção em que eles vão bater de frente em alguns momentos os interesses vão coincidir. A população é que eu já não sei direito onde fica. O que não está claro é o impacto do eventual fim do orçamento secreto na reeleição do Arthur Lira. Isso certamente o insufla também contra o governo, porque na cabeça do Arthur, pelo menos os aliados, para o Lula e o PT, não é tão ruim assim se o Supremo decretar a inconstitucionalidade do orçamento secreto. Porque ele livrou eles desse problema. É isso, e aí é o Lula, em tese, o governo eles. Lula que ganha recurso. É ótimo. Só que ao mesmo tempo isso pode derrubar a PEC. Ok, nós estamos no campo das especulações, é o que tem no momento para a gente considerar ou dar forma de agir.